Olá, eu sou o professor Bispoeto, seu professor de língua portuguesa. O que me leva a escrever de Bispoeta? O que me leva a escrever? Tempo livre? Inspiração? Espanto ou provocação? O paradoxo? Ser ou não ser? Não há uma só resposta para questões tão complexas. Sejam côncavas ou convexas, quem escreve porque gosta, encontra fácil o mote, alguns de noite, outros de dia. A caneta ou o lápis desafia, não precisa ter um dote para inventar ou criar. O que vale é ser moderno, seja no tablet ou no caderno, mantendo alerta o radar, pois a história vem de repente, seja na TV ou na revista, sempre chega uma pista e o tema vem de presente. E para você que acompanhou até aqui esta recitação, que espero que você tenha gostado, convido você a investir o seu precioso tempo em mais 10, 12 minutos para podermos compartilhar com você, para podermos socializar o assunto, a continuidade do nosso assunto, que é o verbo em sua 13ª parte. Vamos? Número 2. Se quiserem ver o número 1, está no módulo anterior, na 12ª parte. Número 2. Pode seguir-se de uma expressão que denota o agente da passiva, enquanto a reflexiva, no português contemporâneo, dispensa. 2 exemplos para ficar mais clara essa informação. Eu fui visitado pelos parentes. Notem que aqui o agente, o eu, recebe uma ação. Essa ação executada pelo agente, chamado agente da passiva, pelos parentes. Eu fui visitado pelos parentes. Muito bem. Aluga-se a casa. E aqui tem uma observação importante. Não se diz aluga-se a casa pelo proprietário. É uma recomendação, e é uma recomendação bastante lógica. É desnecessário dizer que quem está alugando a casa é o proprietário. É até desnecessária essa informação. Então, aluga-se a casa é a informação completa e suficiente. Todavia, há casos em que se explicita o agente, como no seguinte exemplo de Drummond. Não sei se devemos exaltar Pelé por haver conseguido tanto, ou se nosso louvor deve antes ser dirigido ao gol em si, que se deixou fazer por Pelé, recusando-se a tantos outros. Tinha que ser Drummond para falar tão lindamente de um esporte tão popular, tão caro para tantos brasileiros, como é o futebol, e falar de uma forma tão poética como essa. Ficou até bonito. Eu vou repetir, Elide. Não sei se devemos exaltar Pelé por haver conseguido tanto, ou se nosso louvor deve antes ser dirigido ao gol em si, que se deixou fazer por Pelé, recusando-se a tantos outros. Ficou bonito isso, hein? Então, essa aqui é um exemplo de ação executada pelo agente da passiva. Observações. Número 1. Em construções do tipo batizei-me, chamas-te José, há professores que veem passiva pronominal, com pronomes oblíquos de primeira e segunda pessoas. Outros, porém, não pensam assim e interpretam o fato como um emprego da voz reflexiva, indicando uma atitude de aceitação consciente do dado ou do batismo recebido. Essa observação é muito importante, é de Matoso Câmara. Eu sempre digo que todas as anotações de Bechara são importantes. Ele se refere a Matoso Câmara como sendo um grande mestre da língua. Bechara é um grande mestre. Se Bechara diz que Matoso Câmara é uma grande referência, é um grande mestre, nós temos que prestar atenção nas observações. Número 2. Em geral, o pronome átono, que acompanha a voz reflexiva propriamente dita, funciona como objeto direto.
embora raras vezes possa exercer a função de indireto. Observação número 3. Com verbos como atrever-se, indignar-se, queixar-se, ufanar-se, admirar-se, não se percebe mais a ação rigorosamente reflexa, mas a indicação de que a pessoa a que o verbo se refere está vivamente afetada. Com os verbos de movimento ou atitudes da pessoa em relação ao próprio corpo, como ir-se, partir-se e outros como servir-se, onde o pronome oblíquo empresta maior expressividade à oração, também não se expressa a ação reflexa. Alguns gramáticos chamam ao pronome oblíquo, nessas últimas circunstâncias, pronome de realce. Ou seja, um pronome apenas, vamos ver isso também, chamado de expletivo. E agora, fazemos uma pausa para a água, aproveitando para lembrar, pedir para vocês se inscreverem no canal, para nós podermos manter esse canal no ar, nós precisamos ter material e precisamos também de ter audiência, porque não há interesse para o YouTube manter um canal que não tem audiência. Então, por favor, se inscrevam, compartilhem, coloquem suas observações, coloquem suas perguntas, toquem no sininho para receber novas notificações, tudo bem? Vamos lubrificar as pregas vocais. Pronto, dando prosseguimento. Muitos verbos normalmente são não pronominais, se acompanham de pronome átono para exprimirem aspectos estilísticos, ou seja, aspectos apenas de estilo, como a mudança lenta do estado ou de processo lento, agonizar-se, delirar-se, desmaiar-se, estalar-se, envelhecer-se, palpitar-se, peregrinar-se, repensar-se, tresnoitar-se. São observações de Antônio de Pádua. E aqui eu faço uma observação pessoal. Nenhum desses verbos aqui eu usaria com o pronome. Não sei o que vocês pensam. Desmaiar. Eu me desmaiei. Ele se desmaiou. Eu digo simplesmente eu desmaiei ou ele desmaiou. Ou ele se desmaiou. O que vocês preferem? É tudo uma questão de escolha. Aqui a ideia de Antônio de Pádua, a indicação de Antônio de Pádua é mostrar esses verbos como pronominais. Eu, particularmente, dispensaria esse pronome. E nós vamos ver em algumas situações, principalmente no mineirês, o mineirês dispensa às vezes algum pronome. E fica até bonito na expressão falada pelo mineiro. Ah, eu apaixonei. Eles falam assim, eu apaixonei, eu formei em medicina, eu formei em direito. Eles dispensam simplesmente o pronome. E fica até interessante essa construção. Percebe como existem outras formas de se usar a mesma expressão? Prestem atenção no mineirês, que é muito interessante, no baianês, no gauchês, são todos falares maravilhosos. Prosseguindo, inversamente elimina-se o pronome de muitos verbos que o exigem na língua padrão. Aquecer, chamar, no sentido de ter nome, mudar, no sentido de transferir-se, gripar, machucar, formar. Aqui está o reforço do que eu disse já anteriormente. Eu formei em medicina, que é a fala típica do mineiro, mineirês. Classificar, ele classificou em terceiro lugar, ou ele se classificou em terceiro lugar. Tudo uma questão de escolha, etc. Formas nominais do verbo. Assim se chamam o infinitivo, o particípio e o gerúndio, porque ao lado do seu valor verbal podem desempenhar função de nomes. O infinitivo pode ter função de substantivo. Recordar é viver, igual a recordação é vida. O particípio pode valer
por um adjetivo, homem sabido, e o gerúndio por um advérbio ou adjetivo. Amanhecendo, sairemos. Igual, logo pela manhã sairemos. Água fervendo, que equivale a água fervente. Nesta função adjetiva, o gerúndio tem sido apontado como galicismo. Já falamos a respeito de galicismo nos módulos anteriores. Porém, é antigo na língua este emprego, quando ocupou o lugar vago deixado pelo particípio presente, que desapareceu do quadro verbal português para ingressar no quadro nominal. Galicismo, espanholismo, estrangeirismos de um modo geral, são todas atitudes xenofóbicas, ou seja, são atitudes que demonstram que a pessoa tem uma aversão a tudo que vem de fora. Hoje isso é uma bobagem, como já dissemos em aulas anteriores, não tem mais lugar num mundo globalizado como o nosso. Para vocês terem uma ideia, lendo uma matéria recentemente, falando sobre o Instituto Butantan, aliás, uma boa notícia sobre o Instituto Butantan, já começaram os testes em animais primeiro para o soro anti-Covid e já vão pedir autorização para a Anvisa para testar em humanos. E isso é muito legal, porque esse consórcio foi feito entre o Instituto Butantan e a China. E qual foi a língua usada entre os dois países para se comunicar? O inglês. Percebem como é importante não termos preconceito contra o que vem de fora? Como é que eles iam se comunicar? Em mandarim? Talvez as pessoas do Instituto Butantan não falem mandarim, e talvez lá no Japão não falem português. Qual é a língua utilizada? Inglês. Poderia ser o espanhol, poderia ser uma outra língua, mas para o bem ou para o mal é o inglês, percebem? Então não faz mais sentido falar de galicismo, falar de espanholismo, estrangeirismo, porque nós estamos num mundo globalizado. Nós precisamos acabar com essa ideia de que o que vem de fora não é bom, o que vem de fora não presta. Tudo bem? Bem, espero que vocês tenham chegado até aqui com sucesso, tenham aproveitado bem este que foi o nosso verbo na sua 13ª parte. Continuem se inscrevendo no canal, como eu já disse, e se quiserem me localizar nas outras redes sociais das quais eu participo, é muito simples. É só colocar tudo junto, Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e com facilidade vocês conhecerão os outros canais dos quais eu participo. Muito obrigado, fiquem com Deus e sejam muito felizes.